As doenças suínas têm grande impacto na pecuária e na segurança alimentar, levantando preocupações tanto para produtores quanto para consumidores. Em entrevista com um especialista, foi possível entender quais são as enfermidades mais comuns que afetam os porcos. A principal doença que a gente precisa evitá-la e estar sempre atento a ela nos suínos, principalmente nos últimos meses, é a peste suína clássica, que está tendo foco em alguns estados do país, né? Então está tendo uma atenção muito grande em alguns estados que já tem esse foco, para que ela não entre também aqui no estado da Paraíba e nem no nosso município, né? Então aqui a gente não tem ainda notificação, né, de nenhum caso suspeito, graças a Deus, tá? As outras doenças que precisam ser observadas, né, no filhotinho, no leitão, principalmente as doenças gastroentéricas, né, as diarreias como um todo, e as doenças respiratórias, né? Esses são as que mais acometem os suínos na nossa região. Também a gente encontra alguns casos de suspeita de infecção por Staphylococcus, que é uma bactéria que acomete alguns animais, principalmente também os adultos, tá? E a prevenção é a higiene, né? Então, as doenças infecciosas, a gente, de uma forma geral, a gente previne com higiene. Então, criar o animal num ambiente limpo, né? De preferência pocilgas em alvenaria, que sejam caiadas, né? Para se evitar a contaminação bacteriana, né? Todavia, a gente sabe que tem algumas criações, na maioria das vezes de subsistências, que elas criam num ambiente, num sombra natural de árvore. Às vezes cria o conforto térmico uma poça de lama que eles colocavam para o porco tomar banho, né? E não tem essa condição de ter essa higiene. Então, a criação de raças mais especializadas, ela exige que seja uma criação mais higiênica, mais limpa. A criação de raças mais rústicas, ela tolera essa falta desse cuidado com a higiene no ambiente. A observação cuidadosa aos animais é fundamental para a preservação e controle de doenças. Identificar os primeiros sintomas de enfermidades nos rebanhos não é apenas uma prática eficiente, porém muito complexa. Algumas doenças elas têm uns sintomas inespecíficos, né? Então, o produtor que cria um animal, ele já está habituado a saber qual a normalidade do animal, né? Então, o animal que está doente, ele vai se mostrar alteração no seu comportamento, no apetite. Então, identificando alguma alteração, ele deve procurar um profissional médico veterinário para tomar as medidas cabíveis e identificar qual é o problema. Métodos caseiros, né, são aconselháveis? A gente não tem como dar uma orientação empírica enquanto que nós somos profissionais, né? E alguns casos podem resolver, mas a gente não sabe nem precisar qual foi a causa do problema e se aquele método que ele usou para tratar, se realmente teve eficácia ou foi uma autocura, né? Então é assim, é totalmente empírico, né? Esses métodos caseiros, né? E a gente não tem como precisar de dizer assim se funciona ou se não funciona. A preocupação com as doenças em suínos também envolve a saúde pública, especialmente no caso de zoonoses. Apesar dos riscos potenciais, a carne suína é segura para o consumo, desde que seja manuseada e preparada corretamente. Os suínos, a gente tem que observar principalmente essas doenças de notificação obrigatória, né? Para nós humanos não tem tanto risco, né? Todavia, a gente precisa estar atento às doenças que causam lesões de casco e boca, né? Como a afitose, ela também pega o suíno. E as doenças de lesão dermatológicas, como a peste suína clássica, né? Tá? Mas não tem tanto risco para o humano como outras doenças de outras espécies. Para quem consome a carne do porco, né, essas doenças podem ser um risco? O principal risco é você consumir uma carne que não vai te dar os nutrientes que deveriam ter como numa carne saudável, né? Então, se o animal está doente, ele tem alterações no seu sistema, na sua fisiologia, que vai alterar a qualidade da carne. Então, por isso que é importante a gente consumir carnes
que foi abatida e inspecionada por um profissional médico veterinário, né? Por isso que é proibido o abate clandestino, porque no abate clandestino não tem como se inspecionar e dizer com certeza que o animal é saudável, que aquela carne é própria ou imprópria para o consumo.